Saudações, meus amigos, Cristiano, mais uma vez aqui com vocês, agora durante esta quarentena, muita gente agora em casa, muita gente agora procurando o que fazer, e hoje nós iremos falar sobre uma obra de arte maravilhosa da cultura russa, uma obra de arte que muitos de vocês já devem ter presenciado, mais precisamente já devem ter ouvido alguma vez, que é uma composição, aquela que, na minha opinião, é a maior composição do grande compositor Piotr Ilyich Tchaikovsky, a Abertura 1812. Como é que nós dizemos em russo? Ouvertura 1812 года. Mas eu vou falar da Abertura 1812 depois que você der a sua curtida no nosso canal, porque quando você dá a sua curtida, meu amigo, você está ajudando a fazer o nosso canal crescer, você está ajudando a disseminar cultura, você está ajudando a divulgar o nosso trabalho. Lembrando que o nosso trabalho não possui nenhum tipo de patrocínio, de nenhuma embaixada, de nenhuma empresa, de nenhuma organização. Então, por isso, todos aqueles que desejarem contribuir para o nosso canal, sintam-se à vontade, sintam-se agradecidos e lembrem-se sempre que agora nessa época de quarentena é época para repensar a sua vida, é época para se educar, é época para utilizar o seu tempo livre de forma útil. Exatamente por isso, meu amigo, minha amiga, estou oferecendo para vocês o nosso curso de russo, o nosso curso de língua russa. Eu tenho alunos que pretendem estudar na Rússia e que já estão se antecipando. Quando você aprende o russo, você aprende uma nova forma de pensar, você tem acesso a novas informações, a novos cursos, inclusive. Você encontra muitos cursos, muitas aulas magnas inteiramente gratuitas em língua russa. Você tem acesso a novos conhecimentos. Então, por isso, não perca o seu tempo, escreva já para mim, pode ser inclusive nos comentários, e solicite já o agendamento das suas aulas de língua russa, que nós iremos ensinar a você, utilizando materiais da época da União Soviética, pelos quais eu aprendi sozinho a língua russa. Mas, voltando aqui ao tema do nosso vídeo, vamos falar de uma peça musical que você provavelmente já deve ter ouvido em muitos filmes. Porque ela, enfim, já saiu em muitos filmes do cinema, desenhos. Eu já ouvi uma apresentação dessa grande opus pela Orquestra Sinfônica de Teresina, na cidade de Teresina, evidentemente. A melhor versão dela, na minha opinião, é aquela da Orquestra Filarmônica de Leningrado, de 1991, que saiu na Caras, talvez até por ter sido a primeira que eu ouvi. E eu estou falando, senhores, de uma grande obra musical, deste gênio da música clássica, deste gênio mundial da música que foi Piotr Tchaikovsky. O que é que torna a música de Tchaikovsky tão especial? É a grande habilidade dele, ele foi um dos pioneiros em unir a música popular, a música tradicional, que antes era desprezada pelas elites, à música clássica. Transformar isso, quer dizer, em música erudita. Transformar um simples canto, uma cantiga de dança tradicional russa, por exemplo, em música clássica. Quer dizer, ele elevou, ele promoveu a qualidade da música tradicional russa. Esse foi o grande legado de Tchaikovsky, que fazia parte de uma escola nacionalista, que já vinha sendo muito tempo divulgado pelo grande e imortal compositor Glinka. O Tchaikovsky foi um herdeiro dessa tradição. Ele que era um compositor renomado no mundo, ele chegou a se apresentar nos Estados Unidos, que inclusive, até hoje, a despeito de toda a rivalidade que os Estados Unidos têm com a Rússia, eles têm um grande respeito pela figura do Piotr Tchaikovsky, a ponto de, inclusive, executar a Abertura 1812 em muitos eventos cerimoniais. Talvez algum de vocês tenha ouvido o quebra-nozes, talvez a dança chinesa,
ou talvez a dança russa, que são composições de Tchaikovsky, em algum desenho da Disney, o que demonstra o quanto ele é valorizado, inclusive nos Estados Unidos. Então, senhores, indo direto ao ponto aqui, que é a abertura 1812, o que é essa composição musical? O que é essa obra? Por que ela ficou tão famosa? A primeira coisa que você tem que saber a respeito dessa obra musical é que ela não foi escrita, não foi composta em 1812. Ela não foi feita em 1812. 1812 é o ano descrito nessa grande obra musical. Se você é daqueles caras, né, que diz que gosta de ouvir, né, música clássica para dormir, eu confesso que eu tenho pena de você. Por que eu digo isso? Porque música clássica não é coisa feita para você dormir. Quando você diz que é feito para dormir, deixa a entender que é uma coisa chata, né, que é uma coisa enfadonha, que na realidade não é assim. Música clássica é uma coisa feita para você refletir. É como um quadro. Você faz, por exemplo, um quadro como esse aí atrás, feito pelo meu tio. Ele tem uma reflexão, ele passa uma mensagem para você. Você olha, por exemplo, para os olhos daquele caboclo ali, né? E para aquele cocar dele ali. É um índio. Ele utiliza toda uma técnica aqui, né? Ele quis dizer uma coisa para quem olha o quadro. Se você vê uma grande obra, por exemplo, de mesmo um pintor como Rafael, como Da Vinci, então você vai perceber que ali tem toda uma técnica, que ali ele quis dizer alguma coisa com aquele quadro dele. Não é apenas aquilo ali que o seu consciente está vendo. Tem muitos elementos ali que você precisa trabalhar com o seu subconsciente. E a música clássica é a mesma coisa. Você tem referências à mitologia grega, à mitologia nórdica. No caso da abertura de 1812, você tem uma referência clara à cultura francesa, a religião ortodoxa russa e, claro, também ao Tsar. A Rússia, precisamente, é o Estado russo. Como é que começa a abertura 1812? A abertura 1812 aparentemente começa triste e termina bem alegre. Apesar de que aquele trecho do início da abertura 1812, que a propósito em algumas performances, inclusive é acompanhado por um coral, aquilo ali é uma oração da Igreja Ortodoxa. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Esse é o Tropário da Cruz. É um tropário que é executado todo dia de quarta e de sexta-feira na Igreja Ortodoxa, que são os dias do jejum. Geralmente os ortodoxos que seguem com mais rigor a fé, eles jejuam dia de quarta e de sexta-feira. Ou seja, eles não consomem nem carne e nem nada de origem animal nesses dias. Em muitos restaurantes em países de cultura ortodoxa, você inclusive tem um menu paralelo, que é o chamado menu de jejum. Ou seja, nesse menu você não vai ter carne, não vai ter ovos, peixe ou qualquer coisa de origem animal. Esse tropário significa o seguinte: salva, Senhor, teu povo e abençoa a tua herança. Concede às tuas igrejas vitória sobre os inimigos e protege pela tua cruz este povo que é teu. Esse é o Tropário da Cruz. Ele é o tropário que inicia a abertura 1812 de forma bastante, digamos, triste, digamos assim. É uma espécie de súplica. E você tem esse mesmo tropário no final desta grande obra musical, já cantada ali em tom de vitória.
Eu me recordo perfeitamente quando eu ouvi pela primeira vez ao vivo numa igreja, no templo de Nossa Senhora de Smolensk, na Praça Vermelha, a realização deste tropário, bem próximo do Ano Novo. E soou muito, mas muito bonito. Né? O padre ali como um maestro e os fiéis ali como um coral. Todo ortodoxo ele é um cantor potencial, digamos assim. E quando você vai a uma missa, a uma liturgia da própria Igreja Ortodoxa, você vai perceber que os padres em nada ficam a dever a um Pavarotti, a um Plácido Domingo. E se você tem dúvidas do que eu estou dizendo aqui, você pode procurar os vídeos na internet. Né? Inclusive é assim que nascem grandes nomes, como por exemplo o baixo Yuri Vishnyakov, dentre tantos outros que vêm exatamente desse meio, seja dos corais ortodoxos, formados inclusive por leigos, seja dos corais formados por monges, principalmente aqueles formados no mosteiro de Valaam, na Rússia. Então, voltando aqui para a abertura 1812. 1812, que é o ano da vitória sobre Napoleão. Foi o ano em que a Rússia, precisamente o Império Russo, derrotou o Império Francês Napoleônico. Então, se a composição trata de uma guerra contra a França, o que ela traz em seu conteúdo? Música da França. Qual música da França? A Marselhesa. Só que aqui essa Marselhesa não é tocada com aquela mesma harmonia que você ouve quando a seleção francesa vai jogar futebol, quando eles executam o hino nacional da França. Não. Essa Marselhesa é tocada de forma bastante tempestuosa, de forma bastante tenebrosa, ameaçadora, digamos assim. Porque é exatamente esse o objetivo. Os europeus ocidentais geralmente tendem a associar a Marselhesa com os ideários da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Só que na abertura 1812 ela tem uma outra conotação, a conotação mesmo de ameaça, de invasão, né? De declaração de guerra. Eu me recordo quando eu era adolescente, gostava muito de ouvir Tchaikovsky. Tchaikovsky para mim era quase como uma droga, né? Geralmente quem utiliza drogas utiliza com um objetivo específico. Tem droga que dizem que o sujeito fuma para relaxar, outros é para ficar agitado, ligadão, outros para fazer sexo, para tudo que você imaginar. E a mesma coisa eu fazia com o Tchaikovsky, né? Era uma música para cada ocasião, digamos assim. Principalmente a Marcha Eslava e a abertura 1812, para elevar o meu moral. Antes de fazer o meu primeiro vestibular, que eu fiz quando eu tinha os meus 14 anos, e passei, foi um dos primeiros colocados na época na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, eu ouvi antes de fazer a prova a abertura 1812 de Piotr Ilyich Tchaikovsky. E na época eu lembro, meu pai tinha umas caixas de som com mais ou menos 1 metro de altura. Eu colocava bem alto exatamente a abertura 1812, que dava para a vizinhança ouvir. Felizmente os meus vizinhos gostavam, apesar de que a minha tia, na época que morava comigo, ela não gostava tanto. E exatamente devido a esse caráter tempestuoso da própria Marselhesa, ela chegava a pensar que eu estava ouvindo músicas do nazismo, né? Porque a ideia é exatamente essa. A Marselhesa ela é tocada com dissonância, ela é tocada de forma tempestuosa, exatamente para passar a ideia de invasão. Música clássica não foi feita para dormir, senhores. Quem tem essa mentalidade de que música clássica é música para dormir é um bobão. É um bobão, é um tolo. Música clássica tem o mesmo objetivo, basicamente, de um filme ou de uma obra de arte. Ele retrata um momento ali e é feito exatamente para você pensar acerca daquilo ali. Nessa ocasião, essa representação da Marselhesa foi
na época, inclusive um choque para a nobreza russa, porque a nobreza russa era extremamente francófila, principalmente em 1812, como descreve o próprio Lev Tolstói em Guerra e Paz. A nobreza russa era uma nobreza que ela desprezava a cultura russa. A própria língua russa, para ela, era uma língua, como se dizia, era uma língua de cozinheiro, né? Era uma língua da cozinha, era uma língua da gentalha. A nobreza não conversava entre si em russo, a nobreza conversava em francês, porque isso demonstrava o seu status social. Era chique você conversar em francês. Se conversar em russo, no Império Russo, no início do século XIX, isso aí era coisa para gentinha, né? Para ralé, coisa para mendigo, para gentalha, para um mujik, né? Gentinha. Essa era a forma como a nobreza russa via a língua naquela época. Claro que isso mudou depois de 1812, principalmente no final do século XIX, quando começa a haver um sentimento de valorização daquilo que é nacional. Principalmente na Alemanha, na época da unificação alemã. É tanto que na própria Alemanha surge um grande compositor, que é o Richard Wagner, que a propósito é um dos meus compositores favoritos, e que a propósito era muito respeitado também pelo próprio Tchaikovsky, que chegou a conhecer o Wagner, e escrever algumas cartas para ele, assim como esse fenômeno também foi visto na Rússia, principalmente com grandes compositores como Glinka, e claro, com Tchaikovsky, que hoje é extremamente conhecido e popularizado, inclusive até mesmo por Hollywood. Então, como você estava valorizando ali o que era russo, você ao mesmo tempo precisava pegar um momento de conflito. Você precisava pegar aquela cultura francesa, mostrá-la como uma cultura invasora, como aquele que estava declarando a guerra contra o povo russo. E a Marselhesa, né? Não, ela tem exatamente essa conotação, com essa dissonância. Nós vemos ainda um outro trecho na abertura 1812, que é o hino do Império Russo. Боже, царя храни, Deus salve o Tsar. Você, a propósito, também vê trechos desse mesmo hino na Marcha Eslava. Na Marcha Eslava você também escuta alguns trechos. Esse hino, quando você está na cidade de São Petersburgo, na fortaleza de Pedro e Paulo, tem um relógio, que é o relógio mais importante da cidade, na Catedral de Pedro e Paulo. E o badalo dele é exatamente o famoso Deus salve o Tsar. Daí você me faz a seguinte pergunta. Mas aí como é que ficava na época da União Soviética? Quando você tinha um governo republicano, quando você tinha um ideário socialista? Bom, senhores, para quem não sabe, conforme isso está inclusive na biografia do Lenin, como também no meu livro de russo, um dos compositores favoritos de Vladimir Ilyich Ulyanov, ou seja, de Lenin, era exatamente Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Pyotr Ilyich Tchaikovsky, e por isso Tchaikovsky também tinha uma grande popularidade na época da União Soviética, a ponto de que alguns trechos de algumas obras dele foram tomadas, digamos, emprestadas pelo Shostakovich em suas obras musicais. Só que existe uma pequena diferença da versão soviética da abertura 1812 para a versão, digamos, raiz, que é do Império Russo. Eles trocaram o Deus salve o Tsar pelo Uma Vida pelo Tsar, que é uma epos de Glinka sobre um herói nacional que tem uma ênfase mais naquele herói do que no Tsar especificamente. Sendo que, claro, ele adota uma tonalidade, na versão soviética eles adotam uma tonalidade um pouco diferente, né, daquela adotada pelo Glinka. Então foi assim que foi composta
A abertura 1812, uma obra composta em 1882, quer dizer, 70 anos depois da vitória sobre Napoleão, exatamente para comemorar a vitória sobre o imperador francês que queria dominar o mundo. Eu vou deixar para vocês um link para essa obra maravilhosa que eu expus, que acabei de dissecar aqui para vocês, uma obra que incorpora muitos elementos da cultura russa, da cultura francesa também, evidentemente, claro que não, né, sobre as melhores luzes, digamos assim, mas que é uma obra comemorativa com um grande significado, uma obra que vai elevar o seu moral. A abertura 1812, uma das minhas obras favoritas. Deixo para você na descrição, nos comentários, e peço que você não deixe de dar a sua curtida, porque assim você ajuda a divulgar cultura no nosso canal.